A RCI 1320 AM, integrante da rede Bandeirantes de Rádio, apresenta Programa Uniamérica em Ação. A faculdade a serviço da comunidade. A apresentação, Raíza Brustolin. Olá, muito boa tarde, ouvintes da Rádio RCI. Sejam muito bem-vindos a mais um Uniamérica em Ação. E hoje é terça-feira, dia 24 de outubro de 2017. Agora são 16 horas e 30 minutos. O assunto de hoje aqui no programa é engenharia aeroespacial. Você que está nos ouvindo, você sabe o que faz um engenheiro aeroespacial? Você sabe aí quais são as suas funções, né? O que envolve aí essa função, essa profissão? Para falar sobre isso aqui no programa, recebemos o professor Osvaldo Loureda. O professor Osvaldo é mestre em engenharia aeroespacial e doutor em engenharia mecânica aeronáutica pelo ITA. Boa tarde, professor. Seja muito bem-vindo aqui no programa. Boa tarde, Raíssa. Tudo bem? Boa tarde para quem está nos ouvindo. Muito bom. E aí, professor? Eu acho que a galera que está nos ouvindo não sabe muito bem o que faz um engenheiro aeroespacial. É uma pergunta bem comum mesmo. Na verdade, o engenheiro aeroespacial ele desenvolve várias coisas, sempre conectadas com a área de foguetes, satélites, plataformas espaciais, estações espaciais, aeronaves, veículos não tripulados, os famosos drones, né? Então, a área de atuação da aeroespacial é bem diversificada. Na verdade, é uma das áreas que mais tem uma transdisciplinaridade, se a gente for analisar, porque temos profissionais da área de medicina, da área de biologia, da área de todas as engenharias, da área de ciência e computação, da área de química, física, profissionais até de história são envolvidos. Nossa, que legal. Então, aí é legal ressaltar a diferença das outras engenharias, né? Então, com certeza deve conter aí matérias de mecânica, de elétrica, de eletrônica, né? Sim, é verdade. Muito bom. O que a gente vê no nosso dia a dia, professor Osvaldo, que está envolvido com a engenharia aeroespacial e que muitas vezes a gente não se dá conta? É uma ótima pergunta, porque a aeroespacial a gente pensa que ela é uma coisa muito distante, muito transcendental até, se a gente pode pensar. Parece uma coisa que está muito além, mas não, é alguma coisa que está no nosso dia a dia. Por exemplo, quando a gente usa um GPS, quando a gente utiliza até um smartphone mesmo, se a gente para analisar, esse smartphone mesmo aqui, ele tem milhares de vezes a capacidade do computador que levou o homem até a Lua, por exemplo. E isso veio pela pesquisa aeroespacial, pela necessidade de colocar eletrônica em foguetes, em satélites, em plataformas espaciais, porque o custo é muito caro para você colocar massa em órbita, para mandar para a Lua, para Marte, etc. Então, os cientistas desenvolveram cada vez mais computadores, componentes eletrônicos cada vez menores. Então, a gente vê a aplicação das ciências espaciais, aeroespaciais em quase tudo. Desde o teflon da panela que a gente usa lá para fazer o café da manhã, o celular, GPS, a própria televisão, uma série de... até o código de barra, velcro, tem milhares de aplicações aí que vêm derivados dessa área. Legal, então a engenharia aeroespacial nem sempre envolve coisas que estão além do planeta. Não. Legal. Na verdade, a gente gosta muito de falar que a gente estuda a área aeroespacial, nós desenvolvemos componentes para a área aeroespacial, seja satélite, foguete, aviões, para a gente ter o máximo de desempenho, ter componentes de alto desempenho, mas quase tudo isso retorna para a Terra, de forma de benefício para a sociedade. Seja, por exemplo, na forma de purificadores de água mais eficientes, mais baratos, seja na forma de, por exemplo, o tecido que usa em colete à prova de bala, tecidos que são utilizados para bombeiros, proteção contra o fogo. Esses são só alguns exemplos, né? A própria área de meteorologia é totalmente dependente, se a gente analisar, de imagens de satélites. Os sensores que são embarcados nesses satélites derivam da tecnologia espacial, então tudo isso são coisas que a gente faz para ir para o espaço, mas a gente busca olhar para baixo, a gente busca olhar para a Terra e trazer benefícios para as pessoas. Muito bom, então é bom você falar sobre isso, porque muitas vezes a pessoa pelo nome, né, já remete a espaço, então são coisas, né, tipo, muito distante da gente, né, a gente já pensa na NASA e parece que é algo que fica só nessa esfera, né. Então as tecnologias desenvolvidas, elas estão presentes na nossa vida em várias coisas que a gente realmente não se dá conta, né, quem quer pensar às vezes que está ligado a algo
na engenharia aeroespacial, por exemplo, a roupa do bombeiro, como você falou, Sim. né? Muito legal. E a questão dos satélites, acho que fica mais palpável pra gente, porque hoje em dia tudo envolve satélite, né? Ainda mais com a tecnologia que a gente tem, né? Não, verdade. Realmente. A própria internet, né? Se a gente for analisar, tem Com certeza. muito baseado nisso. O Google Maps, né, que a gente acessa o tempo inteiro, tem várias coisas em tempo real, né, que a gente consegue acessar. E gratuito. Gratuito, isso é importante. Bom, qual que é a formação que um engenheiro aeroespacial precisa ter? Assim, o que precisa ter para ser um engenheiro aeroespacial? Bom, na verdade o engenheiro aeroespacial ele tem um perfil bem interessante. Esse nome engenheiro aeroespacial é uma coisa um pouco mais recente e a origem vem do engenheiro aeronáutico, na verdade, que ele se desenvolveu para... essa carreira ela foi desenvolvida para o projeto de máquinas mais pesadas que o ar, principalmente, no caso, aeroplanos, aeronaves, né? E com o tempo, a partir de 1957, a gente conseguiu injetar um satélite em órbita, o primeiro satélite, Sputnik, dos russos, os soviéticos, né? Em 57. Nossa, é recente, né? Foi para pensar, é super recente. Super, 60 anos. Então a gente tem aí um horizonte de tempo da pesquisa espacial muito pequeno, se a gente for comparar com a tecnologia aeronáutica. A gente tem aí a primeira aeronave a voar mesmo, oficialmente, sabidamente, que é Santos Dumont 14 bis, em 1906, em Paris, né? E depois desse período se desenvolveu uma série de tecnologias na aeronáutica. Se criaram grandes corporações como a própria Boeing, que é um exemplo de uma maior corporação de aeronáutica, de fabricação de aeronaves no mundo, né? E em 57 a gente começa a sair da atmosfera, né? Porque primeiro a gente dominou o voo na atmosfera. E em 57 a gente começou a chegar realmente ao cosmos, né? ao espaço, que a gente define como a camada a partir de 100 km. A gente chama de linha de von Karman, que são 62 milhas náuticas, né? Aproximadamente 100 km de altura. Disso para cima a gente considera espaço já. Ah, já? Sim, a partir de 100 km. Então, o que acontece? A partir da década de 50, 60, a gente começou a precisar de profissionais que não somente projetavam, construíam, faziam manutenção em aeronaves, mas que tinham a capacidade de projetar dispositivos, máquinas, para voar, para navegar pelo cosmos, navegar pelos astros, né? Até daí que vem a palavra astronáutica, né? E dentro dessa necessidade de se navegar pelos cosmos, né? Os engenheiros começaram a ter necessidade de domínio sobre painéis solares, domínio sobre baterias, sobre materiais avançados, sobre uma série de coisas que o engenheiro aeronáutico não estava habilitado. Então tínhamos aí na década de 50, 60 o engenheiro aeronáutico e pegávamos os físicos, químicos, matemáticos, esse tipo mais cientistas puros para somar os engenheiros aeronáuticos e a gente ter o perfil do engenheiro aeroespacial. E a partir de 70, mais ou menos, se criou esse perfil mais engenheiro aeroespacial, que mescla os domínios tecnológicos, os domínios de competência que o engenheiro aeronáutico deve ter, com a pesquisa pura e aplicada que a área espacial demanda. Aí nasceu o aeroespacial, que é o cara que projeta tanto aeronaves, tanto tripuladas como não tripuladas, os famosos drones, né? Quanto ele tem a capacidade de projetar também satélites, plataformas espaciais, estações espaciais, bases lunares, bases marcianas, foguetes e por aí vai. Legal, muito bacana. E a formação, assim, educacional, digamos assim, dentro do sistema educacional que a gente tem, seria uma graduação mesmo? Sim, sem dúvida. Na verdade, é uma das eu diria, me perdoem, né, os outros engenheiros, mas do meu ponto de vista a engenharia aeroespacial é a mais completa e complexa de todas as engenharias. Do meu ponto de vista, esse é um ponto de vista pessoal, claro. É legal, porque cada engenheiro que vem aqui puxa a sardinha pro seu lado. Claro, naturalmente. Vem a galera de civil, vem a galera de mecânica, não, porque a minha engenharia... Eu acho que todas as engenharias têm seu papel, né? Tem os seus pontos importantes. Com certeza, a gente está brincando aqui. Mas a astronáutica, a engenharia aeroespacial, ela é uma engenharia, como eu falei no começo, né? Ela transcende a todas as outras áreas. É bem interessante esse aspecto dela.
Legal? Então você aí que está nos ouvindo, tiver interesse para ser um engenheiro aeroespacial, precisa fazer então um curso de graduação em engenharia aeroespacial. Mas como você disse, professor, realmente é uma área bem nova, né? Não só no Brasil, mas, né, no mundo mesmo, né? Década de 60 aí, né? Você falou aproximadamente, então realmente é algo novo. E como é que estão as instituições de ensino nessa área, né? Então, a pessoa que quer ser um engenheiro aeroespacial, ele precisa, claro, ter essa formação. E como é que estão os avanços em relação a oportunizar esse tipo de estudo no Brasil, por exemplo? Até alguns anos atrás, era muito restrito. Na verdade, você nem tinha carreira de engenharia aeroespacial. A carreira de engenharia aeroespacial é realmente muito recente no Brasil. Tem, acredito eu, que menos de 10 anos. Se não tiver menos de 10 anos, tá bem próximo de 10 anos. Então, as pessoas, para seguir essa carreira, foi como eu segui mesmo. Eu fiz minha formação em áreas de exatas e tal, mas eu não fiz engenharia aeroespacial. Eu fiz depois o mestrado em engenharia aeroespacial, doutorado. Então, você tem esse caminho também para seguir. Você pode fazer, por exemplo, física, ou química, ou ciência da computação, ou até biomedicina, de repente. E aí depois no mestrado, no doutorado, você ir se especializando dentro da área aeroespacial. Mais recentemente, aqueles que já têm, principalmente vocês, alunos do ensino médio, que sabem que vocês querem seguir essa área mesmo, vocês já podem escolher diretamente a engenharia aeroespacial, né? Você já tem essa opção. E temos hoje em Brasília, no UNB, temos no UFMG, em Minas Gerais, temos em São Paulo no ITA e na Federal do ABC, e temos mais duas aqui no Sul também, que é a Federal de Santa Catarina, UFSC, do campus de Joinville, e a Federal de Santa Maria também, no Rio Grande do Sul. Legal! E aonde mais a gente vai ter, professor? Aonde mais então, além dessas? Então, a gente vai ter agora o 7º curso de Engenharia Aeroespacial no Brasil, o 7º curso no Brasil, o primeiro de uma instituição privada, especificamente aeroespacial, né, que vai ser agora aqui em Foz do Iguaçu, na Uniamérica. Muito bom, então aí, né, a gente já foi lançado, na verdade, né, a gente já falou bastante, na verdade, na faculdade sobre isso, a gente fez alguns eventos, mas é bom divulgar e reiterar, né, que esse curso está começando, que realmente é um curso bem inovador, não é, professor? Exatamente. Março de 2018, né? Março de 2018, ano que vem. Então, você aí que está no ensino médio ou que de repente ainda não, né? Já saiu do ensino médio, mas ainda não decidiu e gosta da área, né? É bom dar uma pesquisada, né, professor? Para ver se é isso mesmo e tal. E visitar lá a Uniamérica para conhecer melhor, saber como funciona. Não, com certeza. Quem tiver interesse em conhecer as instalações, conhecer os laboratórios, serão muito bem-vindos lá na nossa instituição. Mas é um curso bem interessante, é para realmente aqueles alunos que têm uma paixão profunda mesmo por ensino, por estudo, têm uma sede de conhecimento, né, e sentem alguma coisa diferente quando olham para o céu. Ah, que poético, muito bom. Quando você falou, né, que realmente por exemplo, não tem 10 anos um curso de engenharia aeroespacial, a gente pode entender que não tem profissionais formados nessa área, pelo menos tem um número muito pequeno, né? Quanto tempo dura o curso, professor, em média, assim, nessas faculdades? O curso ele tem a duração tradicional, 5 anos. Isso, se você consegue passar por todas as disciplinas sem as DPs, 5 anos, 10 semestres. Legal, então a gente pode dizer que tem pouquíssimas turmas formadas no Brasil, né? Sim. Em realmente 5 anos, daí 2 turmas mais ou menos, né, por instituição, realmente é um número bem pequeno. Sim. E como que é a área de trabalho? A gente pode dizer que tem um número muito pequeno de engenheiros aeroespaciais. E como que é o mercado de trabalho para esse tipo de profissão? Ele, justamente devido ao pouco número de profissionais nessa área e a alta especialização que ele necessita, normalmente as instituições, as grandes empresas como a Embraer, entre outras, né, normalmente elas contratam profissionais já com um certo nível de especialização, normalmente com mestrado, algumas vezes com doutorado, porque o profissional dessa área ele tem que ter normalmente a gente chama de T-shape, que é o perfil onde ele tem um conhecimento bem general, bem generalista da área aeroespacial como um todo, tem um domínio muito bom de eletrônica, de materiais,
de navegação celeste, mecânica orbital, etc. Mas ele tem uma especialização muito profunda numa área. Por exemplo, temos especializações muito claras na área de propulsão espacial, que é uma área muito específica dentro da aeroespacial. Assim como temos especialistas na parte de algoritmos para navegação espacial, entre várias outras áreas. Então, normalmente, quanto mais especializado você é, maiores são as chances de você ter um emprego bacana, um emprego bom na área. Mas, normalmente, é muito difícil você encontrar um engenheiro aeroespacial desempregado, porque temos aí grandes empresas, temos perspectivas muito boas. O polo principal no Brasil hoje é em São José dos Campos. Temos alguns outros polos, por exemplo, na região de São Carlos, na região de Joinville, na região de Florianópolis, estão querendo montar. Mais recentemente, há um interesse muito forte da construção de um polo aeroespacial em volta de Santa Maria, já está se construindo um polo naquela região. Há um interesse também na construção de um polo em Maringá, bem pertinho daqui. Nossa, isso é bom. Exatamente, inclusive o ex-prefeito daquela cidade estava em negociações avançadas com uma empresa russa chamada Irkut para a instalação de uma fábrica de aviões de até 200 lugares aqui na região de Maringá. Então, assim, várias coisas estão acontecendo. E, além disso, a gente tem um movimento muito forte no mundo hoje chamado New Space, que é basicamente, que prega basicamente que as empresas privadas vão começar a explorar o espaço. Até a década passada, toda a exploração espacial foi feita por agências governamentais, com somas bilionárias aí, né? Agora, nos últimos anos, tem surgido um movimento muito forte de empreendedorismo aeroespacial, onde diversas pequenas empresas estão surgindo mundo afora e estão começando a explorar o espaço também, juntamente com as agências governamentais. Então, a gente está vivendo um momento de ebulição que é realmente ímpar na área aeroespacial, essa década, né? Com a SpaceX, com a Blue Origin, Para vocês terem ideia, o fundador da Blue Origin é o dono da Amazon. Legal. Que, teoricamente, não tem nada a ver com a área aeroespacial. Mas com a área de empreendedorismo, tecnologia mesmo, né? Uau, então o futuro aí é super promissor, né, para quem trabalha nessa área. E eu acho que esse movimento não beneficia só o profissional que vai ter um emprego, que vai ganhar bem e tudo mais, mas toda a comunidade, porque com certeza, né, como você já citou aí, é dessa área que vem várias tecnologias que ajudam, né, a vida, né, da humanidade de uma forma geral, né, a desenvolver, a se tornar ainda melhor e a explorar o espaço, que em alguns casos tem bastante tabu ainda, não é? Tem, certamente. Bom, então estamos batendo um papo aqui super bacana sobre engenharia aeroespacial. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Voltamos a apresentar Uniamérica em Ação, com Raíza Brustolin. Estamos de volta aqui no Uniamérica em Ação, agora são 16 horas e 50 minutos. Estamos falando sobre a carreira do engenheiro aeroespacial aqui com o professor Osvaldo, lá da Uniamérica. O coordenador do curso de Engenharia Aeroespacial da faculdade da Uniamérica, que será lançado ano que vem, né, em março. Exatamente. Bom, para quem está nos ouvindo e já está ficando, né, aguçado aí com a vontade de fazer, quanto em média ganha um engenheiro aeroespacial? Normalmente o engenheiro aeroespacial ele tem uma faixa salarial um pouco acima das outras, porque, mais uma vez, é um engenheiro que é muito raro, temos muito poucos. E normalmente trabalham com projetos de altíssimo valor, né? Então, por exemplo, a Embraer paga entre 7 e 8 mil reais por mês no começo de carreira, né? Tem variações de área para área, mas normalmente no mínimo ali 6,5, 7 até 8, dependendo da área que você vai trabalhar. Tem algumas empresas que chegam a pagar 9 mil para engenheiro formando, né? Então é bem interessante. E fora do país, o salário também não é ruim. É na faixa de 70, 80 mil dólares por ano. Que é um salário bem razoável, assim. Porque realmente a demanda e a responsabilidade desses profissionais ela é bem crítica, né? Com certeza. Tendo em vista a raridade, o salário e as áreas de atuação que você mencionou pra gente, então eu acredito que esse perfil desse engenheiro é um perfil bem peculiar, não é, professor? Como a pessoa que está nos ouvindo, por exemplo, que pensa em fazer,
qual que é o perfil desse engenheiro, né? Por exemplo, esse aluno do ensino médio, o que ele tem que ser, o que ele tem que gostar, que tipo de coisa ele tem que ser? Tem que ter uma habilidade aí média para estudar engenharia. Então, normalmente a gente pega esse aluno já, normalmente aquele aluno que gosta de estudar bastante, que gosta de ler, que gosta de buscar novos conhecimentos, que tem realmente o interesse de buscar, de ir além, né? Porque o profissional de engenharia espacial, ele chega na faculdade já com uma determinada expectativa, né? E normalmente o que a gente espera desse aluno? A gente espera que ele vá se desenvolver bastante na área de conhecimento sobre materiais, na área de conhecimento sobre domínios de ferramenta, de softwares, de modelamento mecânico, domínio em termos de programação, domínio em termos de automação mesmo, de eletrônica básica, de matemática avançada. Então, ele é um perfil bem nerd, digamos assim, né? Essa é uma definição Gostar de interessante. matemática, de física, Sim. Né? Pra galera que tá na escola, né? Exatamente. Aquela pessoa que fica desmontando os brinquedos pra ver o que tem dentro, fazendo tipo gambiarra, mesmo, né? Desse tipo mesmo. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem uma dualidade interessante na aeroespacial, porque os projetos que envolvem a área aeroespacial são muito caros, são projetos de alto custo, normalmente. O projeto de um satélite estacionário chega a custar, o programa de construção e lançamento chega a custar $500 milhões. Então, tem programas que custam mais de $100 bilhões, por exemplo, de uma estação espacial. Então, são projetos com cifras muito altas, sem falar na responsabilidade. Por exemplo, uma aeronave, um A380 da Airbus, por exemplo, uma aeronave que carrega aí, dependendo de 400, 500 pessoas. Então, você tem uma responsabilidade muito grande ali. Mas normalmente o perfil ele tem que ter esse domínio bem generalista mesmo, materiais, softwares, tudo mais. Bem amplo, né? Bem amplo, exatamente. Muito bom. A gente falou do curso de engenharia da Uniamérica, né? Você está planejando aí, né? Com super empenho, super esforço e tudo mais, e com bastante autoridade no assunto. Qual que é o diferencial do curso que a Uniamérica vai abrir ano que vem para outros cursos de outras instituições? A Uniamérica ela tem um viés muito pragmático, muito voltado à prática. Então, o curso de engenharia a gente vai estar fazendo um dualismo muito forte nesse aspecto. A gente vai dar uma base teórica muito profunda para os alunos, muito forte mesmo, com bastante aula de cálculo, bastante aula de programação, um embasamento teórico muito profundo, e ao mesmo tempo a gente vai ter toda uma estrutura na faculdade para incentivar o aluno a ir à prática. Então ele não vai aprender nada no vazio. Tudo que ele aprender, e ele vai aprender bastante conteúdo teórico, ele vai estar praticando na sala de aula, nos laboratórios da instituição. Então, por exemplo, cada semestre eles terão projetos integradores diferentes. Então, o aluno ele vai ter que necessariamente, para se formar engenheiro aeroespacial da Uniamérica, ele vai ter que necessariamente ter construído CANSATs, vai ter que ter construído drones, foguetes. Então, ele vai ter toda uma base teórica muito forte, com uma parte prática também muito presente na vida desse aluno, juntamente com diversas dessas aulas. Elas serão ministradas por especialistas de fora, que a gente vai estar trazendo como professores visitantes. Então, o aluno não vai ter sempre aquele professor, ele sempre vai ter professores novos, de várias partes do mundo, que vão estar trazendo o melhor, o mais avançado daquela área. Então, isso traz um diferencial muito grande em relação às faculdades estaduais, federais, que são muito engessadas em relação ao quadro de professores. No nosso caso, não. No nosso caso, a gente vai estar sempre trazendo pessoas de fora. Por exemplo, ano que vem a gente deve ter um pesquisador que é da NASA, que vai estar dando aula para a gente durante um período. A gente está tentando trazer um astronauta para dar aula. Então, teremos professores muito especiais. Qualificados aí, né? Elevando bastante o nível do curso, desenvolvimento dos alunos e tudo mais. Isso é muito bom. E é legal ressaltar, né, professor, que não são só os alunos que ganham, não é só a faculdade, mas a própria comunidade ao nosso redor, né? É verdade. Então, um curso desse, ele traz bastante desenvolvimento para a região, não acha? É verdade. A gente está querendo trabalhar com 3 vertentes principais desses alunos. A gente quer fazer com que eles tenham uma competência muito forte para pesquisa e desenvolvimento, para a área de realmente geração de conhecimento, geração de pesquisa.
a parte de empreendedorismo. Então a gente quer incentivar que esses alunos construam suas próprias startups com o tempo, para que realmente a gente possa incentivar esses polos tecnológicos pelo Brasil. E a parte realmente de gerenciamento, de comércio internacional, de política, de economia, de empreendedorismo avançado, para que realmente o aluno possa trabalhar à frente de grandes instituições, né, como executivo, como gerente de produção, gerente de manutenção, inclusive, aeronáutico. Tá aí, né, super um cenário bem otimista, né, para nossa região, para quem mora em Foz do Iguaçu, né, para a própria faculdade. Eu acho que para a instituição vai ser super legal, né. A Uniamérica já tem um diferencial bem grande na metodologia. Acredito que ter um curso desse só tem a acrescentar aí no leque de opções das pessoas que moram em Foz e dos nossos alunos, né. Bom, pra gente finalizar, como é que você vê o panorama nacional aí da questão, né, do engenheiro aeroespacial? Eu acho que ele está um pouco instável no momento, em termos principalmente a área espacial, mas temos aí grandes iniciativas vindo, né? Por exemplo, a Missão Garateia, temos aí iniciativas muito interessantes dessas faculdades federais, temos coisas muito interessantes acontecendo e vindo, né? Então, só que assim, o curso da Uniamérica está sendo muito voltado para o mercado internacional. Então, o aluno que entrar, a gente já vai estar trabalhando parcerias e tudo para fazer com que ele tenha tanta opção de continuar na região com a sua empresa, por exemplo, ou ir para o polo de São José dos Campos ou outro polo, ou até ir trabalhar no exterior. Legal, eu acho que é super inovador nesse sentido, porque a gente precisa de alunos e de empreendedores como você, que nesse caso está empreendendo um curso, né? Que pensem além, que pensem grande, que pensem amplo, né? Não é necessariamente não desmerecendo a região, claro que é muito bom ficar aqui, desenvolver a nossa região, mas que as pessoas realmente, quando vão para a faculdade, elas pensem além do seu próprio meio ali, né? Pensem muito além do seu próprio círculo e para expandir realmente, né? Se desenvolver o mundo todo aí, né? Não, de fato. Muito bom. Professor, muito obrigada pela visita, obrigada pela entrevista aqui. Muito boa sorte na sua empreitada aí, né, da Uniamérica, de todo mundo, mas principalmente sua aí atuando como coordenador. E por trazer essa novidade realmente para nossa região e para nossa faculdade. Muito obrigado. Bom, então ficamos aqui em mais um Uniamérica em Ação. Lembrando que os alunos de Educação Física estão promovendo um workshop de dança que ocorrerá na faculdade no dia 28 de outubro, das 13 horas às 18 horas. Então ficamos aqui com mais um Uniamérica em Ação. Amanhã voltamos às 16h30. Até mais!